Uma coisa está clara nas Escrituras: Deus chama a todos à conversão. Até mesmo as vertentes teológicas que são contra a questão da condicionalidade da salvação ou do recebimento da graça, eles concordam que há o chamado para todos. Mas esse chamado para todos, para muitos, a grande maioria, é como se fosse um placebo. É apenas aquele paliativo confortando o moribundo, né, em seu leito de morte. Ou seja, é como John Wesley disse, né, se a predestinação for verdadeira aos olhos ou com os óculos calvinistas, Deus é pior que Satanás. Deus seria muito mal, né? Deus não seria aquele que condenaria ou deixaria em permanente condenação aqueles que rejeitam o seu chamado. Mas ele próprio causaria isso antecipadamente, sem mesmo a pessoa ter nascido para decidir entre o bem e o mal, a morte e a vida, como está claro nas Escrituras, a proposta que Deus coloca diante do pecador, e todos pecaram. Deus realiza o sacrifício e então ele chama a todos. Isto está classificado por conta da justiça de Deus claramente apresentada e estabelecida nas Escrituras pelo próprio padrão de Deus no julgamento, em sendo não parcial, mas imparcial no julgamento. Com relação ao chamado, nós temos, por exemplo, dois personagens, né, que nós vemos que Deus ele tem os seus meios de trazer o pecador para que este possa estar frente à sua a proposta de salvação e tendo como responsabilidade a decisão pelo espaço de liberdade que Deus dá. Caso contrário, os textos ficariam sem sentido, né? Quando Jesus diz, por exemplo, em João 5,40, contudo não quereis vir a mim para ter vida, né? É responsabilidade da pessoa, ficaria sem sentido, ou o termo pistis cairia em descrédito, né? Confiança no caráter de Deus. Como podemos confiar num Deus que decreta já que você, e antes de nascer você já seria um réprobo, mas oferece salvação, só que essa salvação é mentirosa, é uma salvação, é um paliativo só para você ficar confortável até o dia da sua condenação eterna, né? Ficariam sem sentido os textos que nós vemos Jesus apresentando o evangelho, os apóstolos apresentando e as pessoas rejeitando, né? E por isso então Deus condena essas pessoas a uma mente escravizada de vez a um estado mental reprovável. Aí sim os textos ficam com sentido e nós entendemos o amor e a justiça de Deus no julgamento. Quando nós vemos, por exemplo, em Atos 16, nós vemos a pergunta do carcereiro romano, né? Nós sabemos a história, ali estavam os presos, Paulo e Silas entre eles, Paulo e Silas ali perto da meia-noite cantando louvores, Deus causa um terremoto, o carcereiro não vê os presos, pensa que fugiram, e aí ele vai se matar, e Paulo dá um grito e diz, não faças isso, e o carcereiro então vê que Deus era na vida de Paulo e de Silas, e o carcereiro faz uma pergunta, Senhor, o que devo fazer para me salvar? Né? Nós vemos lá em Lucas capítulo 18, o jovem rico indo até Cristo e fazendo a mesma pergunta. O teor da conversa entre Cristo e o jovem rico era sobre a vida eterna, porque ele mesmo perguntou, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O carcereiro romano faz a mesmíssima pergunta. Que devo fazer para me salvar? São termos intercambiáveis que refletem a mesma realidade, salvação, vida eterna. O apóstolo Paulo ele responde a mesma coisa que Jesus disse, só que ali era o próprio Senhor falando com o jovem rico, né? Ao carcereiro romano, o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e toda a tua casa. Ali está falando de salvação porque horas depois eles foram batizados. O batismo é uma das condições, né, daquelas pessoas que podem fazer isso, a não ser que esteja na situação como o bandido da cruz, né, já próximo da morte, uma pessoa no leito do hospital, somente se crer em Cristo e confessar a Cristo, essa pessoa será salva. Quando nós vemos lá em Lucas capítulo 18, nós vemos também o registro de Marcos, mostrando que Jesus olha para o jovem rico e o amou. Né? Esse amor, alguns dizem aí que é um amor comum. O texto não mostra isso.
Ou seja, Jesus, a palavra diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, isto na cruz, com relação à graça, com relação a Deus ter condenado o próprio pecado no corpo físico de Cristo, de ter se reconciliado consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, segundo Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, em que Deus se reconcilia consigo mesmo, Colossenses capítulo 1, verso 20, Deus escolheu a todos em Cristo, só que ele coloca diante das pessoas a proposta de vida eterna, e foi colocado diante do jovem rico, e o espaço de liberdade que Deus deu para ele, ele disse não. Ele virou as costas e saiu revoltado. Ao passo que o carcereiro romano apenas recebeu o dom gratuito de Deus. Não há mérito no pecador ao receber o dom, apenas é colocado diante de nós, né, o caminho do bem e do mal, da morte e da vida, da oferta de salvação, por meio da reconciliação que já foi feita na cruz de Cristo, porquanto aqueles que não creem, aqueles que não recebem a Cristo, eles permanecem em trevas espirituais, e terá um que vai julgá-los no último dia. A própria palavra que Deus colocou como aquele que vai reger o julgamento, de acordo com o Evangelho, Romanos 2,16. Deus marcou um dia para isso. Que você possa, então, frente à proposta de salvação, a mensagem do Evangelho, decidir-se por Cristo e, então, gratuitamente entrar na vida. Deus abençoe.